Sabas Vieira, médico oncologista aqui no estado do Piauí, formado aqui pela Universidade Federal do Piauí há quase 30 anos. Fiz residência no Hospital do Câncer de São Paulo, no Hospital AC Camargo, e mestrado e doutorado na Unicamp, que é a Universidade de Campinas, e fui professor da Universidade Federal do Piauí durante 20 anos. E nesse período a gente tem se dedicado aí há quase 3 décadas no tratamento do câncer. Nós estamos no mês de novembro azul, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata e mais recentemente não só a isso, mas também à saúde do homem de uma forma holística, global. É uma campanha que já existe há 21 anos em vários países do mundo e aqui no Brasil ela é incorporada por várias entidades da organização civil, como entidades médicas também, que alerta o homem sobre a necessidade desse olhar não só para o câncer de próstata, mas também para a saúde de uma forma holística que possa contemplar todas as outras condições de saúde. O câncer de próstata ele é o tumor mais frequente no homem e aqui no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, esse número já se aproxima de 70 mil casos por ano. Então é um tumor muito frequente, o que traz um impacto, inclusive, em termos de saúde pública. Portanto, é um problema que deve ser abordado, que os homens devem conhecer quais são os aspectos do diagnóstico, por que a doença acontece e também os principais aspectos relacionados ao tratamento do câncer de próstata. Então, o que é o câncer de próstata? É um tumor que se desenvolve na próstata, que é uma glândula que todo homem tem, que tem várias funções, principalmente na produção de líquidos que vão sair junto com os espermatozoides. Então, na verdade, o câncer é uma doença genética. O que quer dizer isso? É necessário que ocorra uma alteração no seu DNA. Porém, é importante ficar muito claro que quando nós falamos em genético, isso não quer dizer que é hereditário, ou seja, que seja transmitido dos pais para os filhos. Genético quer dizer que há uma alteração no DNA, que essa célula se desenvolve de uma forma anormal, formando um tumor. Não só na próstata, como em qualquer órgão, os tumores eles são genéticos. Em torno de 70% a 80% dos cânceres de próstata, eles são os tumores que a gente chama esporádico. Então é muito comum o doente chegar no consultório e dizer, na minha família não existe nenhum caso de câncer. Mas essa é a situação mais frequente. Então o fato de você não ter nenhum caso de câncer na sua família não diminui de forma significativa o seu risco, já que 70% a 80% dos casos não há nenhuma história na família. Por outro lado, os cânceres hereditários são aqueles em que há uma transmissão para os filhos ou para as filhas dessas mutações. Neste caso, em torno de 5 a 10% dos tumores eles são hereditários. E os tumores que são hereditários, eles têm algumas características específicas em relação ao câncer esporádico. Então, o esporádico é aquela família que só tem um caso, não tem outros casos, e o familiar ou hereditária, geralmente quando você tem vários casos na mesma família e geralmente são cânceres de próstata que acontecem em pacientes numa idade jovem, geralmente abaixo de 55, 50 anos de idade. Então essa é a primeira grande diferença entre o câncer que acontece de forma esporádica e aqueles que são hereditários. Então há uma janela de oportunidade, apesar desse câncer ser hereditário, nós sabemos que vários fatores podem ser modificados no seu estilo de vida para diminuir este risco. E quais são os sintomas do câncer de próstata? O que é que o homem deve chamar atenção para o fato dele ter um câncer de próstata? Primeiro que a próstata, o tumor de próstata numa estágio inicial, ele não apresenta nenhum sintoma. Então, se você tem um tumor de próstata com 3, 4, 5 milímetros, principalmente se ele é localizado na periferia da próstata, esse paciente geralmente não apresenta nenhum sintoma.
Então, se você vai só conseguir dar o diagnóstico precoce se você for atrás de algum método de diagnóstico para tentar encontrar a doença numa fase bastante inicial. Quando o tumor cresce e leva a uma obstrução da via urinária, porque na próstata a uretra passa por dentro da próstata. Então, se o tumor está na parte central da próstata, pode ocorrer uma dificuldade em relação ao surgimento de dificuldade de urinar, dor a urinar, sangramento, que são os principais sintomas do câncer de próstata. Então, uma vez que você pensa no diagnóstico de câncer de próstata, seja por sintomas ou porque você procurou realizar exames para o diagnóstico precoce, quais são hoje, o que é que nós recomendamos para tentar encontrar a doença numa fase inicial? O Instituto Nacional do Câncer do Brasil, que é o órgão que dita as políticas de câncer no Brasil, atualmente ele não recomenda que seja feito rastreamento de câncer para a população geral. Então, se na sua família não tem nenhum caso de câncer e você não apresenta nenhum sintoma, ele não recomenda que esse exame de rastreamento seja realizado. Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Urologia, que é a sociedade que congrega os urologistas brasileiros, recomenda que os homens, a partir dos 50 anos de idade, conversem com os seus urologistas e discutam com ele os riscos e o benefício do rastreamento, sobretudo com a realização do exame de sangue chamado PSA. O PSA é uma proteína que circula no nosso sangue, chamado antígeno prostático, que você colhe o sangue e ele é capaz de identificar se aquela próstata está produzindo aquela proteína e pode estar associado ao câncer de próstata. O fato do PSA estar alto não significa que o paciente tenha câncer de próstata. Até mesmo andar de bicicleta, porque massagear a próstata pode levar ao aumento do PSA. Portanto, ele é um exame que é importante em termos de diagnóstico precoce, mas ele não fecha o diagnóstico. Então, por que que há essas duas recomendações conflitantes? O Ministério da Saúde não recomenda, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que seja discutido com os seus pacientes. Vocês podem acessar tanto o site do Ministério da Saúde quanto o site da Sociedade Brasileira de Urologia e lá tem documentos explicando esses aspectos em relação ao câncer de próstata. Não há dúvida que fazer o exame você vai encontrar a doença numa fase mais precoce e provavelmente nesses pacientes você vai ter um tratamento provavelmente mais efetivo. No entanto, os ganhos absolutos, ou seja, a quantidade de vida que vai aumentar uma vez diagnosticado o câncer numa fase precoce, parece que ele não é tão grande. Por isso o Ministério da Saúde tem essa restrição específica em relação ao rastreamento do câncer de próstata. Mas essa decisão ela deve ser individualizada. O paciente, junto com o seu médico, devem decidir, após discutir os riscos e os benefícios da realização do exame. Não é que uma sociedade esteja certa de urologia e o INCA esteja errado. A medicina às vezes ela não tem uma resposta incisiva como o paciente gostaria de ter, de todas as demandas que a gente tem na medicina. Então há esses aspectos conflitantes em termos do diagnóstico precoce. Uma vez feito esse diagnóstico do câncer de próstata, seja porque o paciente apresenta sintomas ou porque ele discutiu com o seu médico e ele optou por fazer esse exame do PSA, principalmente após os 50 anos de idade, o primeiro passo é a realização da biópsia. Então, se o PSA está alto, você avalia essa próstata, faz o exame clínico, com toque retal, ultrassom e às vezes até ressonância da próstata, e a partir de então você vai realizar uma biópsia. Essa biópsia é feita através da ultrassonografia, em que você utiliza uma agulha e te retira fragmentos da próstata. Esse fragmento é encaminhado para o laboratório e o médico patologista vai examinar e determinar se aquilo realmente é um câncer de próstata ou se é uma condição benigna da próstata. E uma vez feito esse diagnóstico, e aí você vai para o segundo momento,
que é discutir com o paciente as opções de tratamento. E quais são essas opções de tratamento para o câncer de próstata? Se o paciente tem um diagnóstico precoce, em que a doença esteja localizada, há a opção, inclusive hoje, de não se tratar o câncer de próstata. Por exemplo, se o paciente chega com 65 anos de idade, eu encontro um tumor numa fase muito precoce, eu faço uma ressonância, praticamente eu não encontro nenhuma lesão, e a lesão que nós chamamos de baixo grau, é possível oferecer para esse paciente um acompanhamento, porque eu sei que alguns casos de câncer de próstata, neste cenário de tumores bem diferenciados e que na ressonância você não encontra nada, esses doentes podem ser acompanhados por longos períodos e esse tumor não progredir. Então essa é uma opção que nós chamamos de vigilância armada, ou seja, esse doente vai ficar a cada 6 meses indo ao seu médico fazer os exames para ver se esse tumor está crescendo ou se ele estabilizou. Uma vez esse tumor estando estabilizado, esse doente vai ficar sendo acompanhado e se ele, de repente ele começa a crescer, pode ser oferecido para ele o tratamento. Se é um tumor que já é detectado pelo exame clínico de sonografia ou ressonância, obviamente que vai ser proposto o tratamento. A principal opção de tratamento é a cirurgia para os pacientes que chegam com o tumor localizado. Então, se o tumor está localizado na próstata, se ele não disseminou nem para os linfonodos regionais, que são conhecidos popularmente pela população de íngua, ou para outros órgãos, como para o fígado, pulmão ou osso, o tratamento principal é a cirurgia, em que há a remoção da próstata, que pode ser feita de várias formas, pela cirurgia aberta convencional, pode ser feita por cirurgia que a gente chama minimamente invasiva, que é a laparoscopia, semelhante a que é feito hoje para a vesícula, se pode fazer para a próstata. E também onde a cirurgia robótica esteja disponível, isso pode ser feita pela cirurgia robótica, que traz mais precisão no movimento cirúrgico e aparentemente tem uns resultados um pouco melhor do que a cirurgia laparoscópica, além da ergonomia do cirurgião. O cirurgião opera sentado, então aquele é muito mais confortável para o cirurgião, inclusive fazer os movimentos das suturas que são necessárias durante a realização da cirurgia. Mas as 3 formas de cirurgia, seja aberta, laparoscópica ou robótica, elas são equivalentes mais ou menos em termos de resultado, com a laparoscopia com a grande vantagem de uma recuperação muito mais rápida para o paciente. As outras ferramentas de tratamento são a radioterapia, hormonioterapia, que é um bloqueio dos hormônios, e a quimioterapia para os casos avançados. E quais são as chances de cura da doença? Então, quanto mais precoce é o diagnóstico, no geral, a cura é maior. Então, se eu tenho um tumor da próstata no estádio muito inicial, vou ter uma taxa de cura maior. Obviamente, ressaltando aquele que nós comentamos, da possibilidade, inclusive, de não tratar o câncer de próstata e ficar somente acompanhando essa paciente. Se ela tem um tumor pequeno, bem diferenciado, é uma opção que se pode discutir com ele, não fazer tratamento, porque o curso dele é indolente, ele cresce muito lentamente. E de uma forma geral, o que a gente gostaria de chamar a atenção para o Novembro Azul é que o câncer de próstata é um problema importante, mas ele não é a principal causa de morte nos homens no Brasil. Apesar que no Brasil, mais de 500 cidades brasileiras, a causa de morte seja determinada por câncer, a principal causa de morte numa população geral do Brasil ainda é a doença cardiovascular. Portanto, é fundamental que o homem faça atividade física, né? Aquela barriguinha do shopping, ela é uma barriga que aumenta tanto câncer, diabetes, pressão alta, infarto agudo do miocárdio. Então, é necessário que o homem adquira. Por que as mulheres estão vivendo mais? Porque elas se cuidam mais. Se você vai em qualquer viagem no interior e que você, ao longo das pistas, você observa as pessoas caminhando, 70% a 80% são mulheres que estão caminhando, fazendo atividade física. Então a mulher se cuida mais, a mulher procura mais o médico do que o homem. O homem ainda tem uma resistência de procurar ajuda médica. Então, atividade física é a medida mais importante, mesmo que você herde um gene que esteja associado ao aumento do risco de câncer de próstata, as atitudes que você toma podem diminuir o seu risco.
E quanto mais jovem você adotar essas medidas de diminuição do risco de câncer, e ele funciona não só para câncer, mas para o diabetes, pressão alta, obesidade e todos os agravos crônicos da saúde. Então isso é fundamental, atividade física, uma alimentação adequada que inclui frutas, verduras, legumes, carnes brancas, evitar ao máximo alimentos açucarados, industrializados, enlatados, embutidos, que são alimentos relacionados ao aumento da incidência de câncer. Não beber, não só em relação ao câncer de próstata em si, mas aumenta o câncer principalmente de cabeça e pescoço, esôfago, então é importante que o paciente não beba, além de pancreatite, câncer hepático e cirrose. Não fumar, que aumenta muito o risco de vários outros agravos da saúde, inclusive câncer de pulmão. Para os homens, é importantíssimo para o adolescente que você que tem filhos, leve seu filho ao posto de saúde para tomar a vacina do HPV. Então, e vacina da hepatite também, B, que diminui o risco de câncer de fígado. Então, essa visão holística do que você pode fazer para diminuir o risco de câncer, ela tem que ser incorporada. No Brasil, mais de 20% da população já está obesa. E nós começamos a ver o que está aqui no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um aumento de forma significativa de cânceres em pacientes jovens. Por exemplo, o câncer coloretal, que é o câncer do intestino, que tem praticamente os mesmos fatores de risco do câncer de próstata, tem acontecido em pacientes abaixo de 45, 40 anos de idade. Por quê? É a geração que há 20, 30 anos começou a ingerir comidas industrializadas em grande quantidade. E é o que nós observamos hoje nas escolas, nas cantinas, muito alimento industrializado, refrigerante, que claramente esses alimentos eles são cancerígenos, eles vão aumentar o risco de câncer. Então essa atitude de diminuir esses fatores de risco, mesmo que você tenha uma carga genética, isso é o que nós chamamos hoje de epigenética, ou seja, é possível você alterar o seu DNA sem alterar a estrutura intrínseca do DNA através dessas medidas de comportamento, a maneira como se relaciona com o meio ambiente. O que você come, se você faz atividade física, se você não fuma, se você não bebe, fez a sua vacina contra o HPV. É importante dizer que hoje a cobertura da vacina contra o HPV, que diminui câncer de pênis, por exemplo, que é um câncer relacionado ao homem, câncer de cabeça e pescoço e câncer de ânus, a cobertura para os homens está baixíssima, em torno de 10-20% tomaram a segunda dose. E essa vacina está disponível nos postos de saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza, então é necessário que todos os pais levem os seus filhos para receber essa vacina, para que nós tenhamos homens lá na frente com seus 30, 40, 50 anos saudáveis, sem estes cânceres que são absolutamente preveníveis. Então a ideia do Novembro Azul é essa, chamar a atenção do homem para a necessidade dessa prevenção que nós chamamos primária. Então tem muita coisa que você pode fazer que só você pode fazer, ninguém pode fazer atividade física por você. Não existe uma pílula, às vezes o paciente quer uma pílula mágica, essa pílula não existe. Essa diminuição do seu risco vai depender dessa sua atitude em relação a todas essas medidas que comentamos. Espero que esses alertas, essas dicas possam ajudar os homens brasileiros e os parceiros da Unimed para que realmente a gente tenha pessoas cada dia mais saudáveis e que isso se traduza, obviamente, em menos sofrimento para o homem, menos custo para o sistema de saúde e uma qualidade de vida muito melhor. Uma pessoa que é magra, que não fuma, que não bebe, ele dorme melhor, ele vive mais e vive com mais qualidade de vida. Então, o Novembro Azul ele é importantíssimo e esse aqui é um evento promovido pela Audax Houston junto com a parceria com a Unimed, em que traz informação qualificada para o homem brasileiro de uma forma geral e para os nossos parceiros da Unimed. Eu que sou médico cooperado também da Unimed, e a gente defende que a prevenção primária é o foco fundamental para que a gente diminua não só a incidência de câncer, mas de hipertensão, diabetes,
né, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. Então, se nós, homens, assumirmos essa nossa responsabilidade de atividade física, alimentação, não fumar, não beber e tomar as vacinas de forma adequada, nós teremos melhor qualidade de vida e maior tempo de vida e, portanto, um custo menor sobre o sistema.